Estamos de volta para o segundo bloco do programa Docto Entrevista. O assunto hoje é sério. Estamos falando sobre a dengue, que volta a assustar Caratinga. Na verdade, assim, a gente diz assustar, né, o Romagno, em comparação ao ano passado, que foi um ano muito tranquilo, onde nós não tivemos nenhum caso da doença. Isso. Esse ano nós já temos um caso constatado e 60 em torno de casos. 60 já notificados. 60 notificados. Isso já deixa a gente um pouco preocupado, né? Bastante preocupado, bastante preocupado. Porque a dengue é uma doença que a gente tem que ter consciência disso. Dengue, gente, dengue mata. Então, temos que ter essa consciência para, em cima disso, a gente fazer os nossos trabalhos com mais dedicação, com mais vontade. Quais são os trabalhos? A gente sabe que, além das visitas dos agentes, existe também o fumacê. Isso aí a gente já faz no caso, por exemplo, de epidemia. Quando está constatada a instalação de epidemia no município, aí a gente deflagra essas ações mais, vamos dizer assim, mais pesada, né, mais agressiva, porque já passa a ter, passa a utilizar produto químico, esse tipo de coisa. E, de certa forma, existe uma agressão ao meio ambiente, que acaba atingindo insetos polinizadores, como borboletas, abelhas, esse tipo de coisa, que não tem como você direcionar só para o mosquito, não é isso? Claro. Então só se usa isso em casos mais extremos, de epidemia mesmo instalado, onde está correndo risco de vida da população. Não foi o caso aqui, a princípio... Esse ano nós não tivemos. Então. Nós utilizamos esse artifício lá no bairro Limoeiro, assim que nós tivemos a constatação do primeiro caso. Com que intenção? É que se parasse por ali. E de repente, com essa atitude, nós fizemos o bloqueio mais pesado ali em volta daquele quarteirão e nos quarteirões em espelho, para ver se conseguimos parar por ali. Mas como a gente sabia que a ação não podia se prolongar muito, nós paralisamos, voltamos ao trabalho de rotina e, infelizmente, por consequências outras que nos saem aí das mãos, acabou por espalhar por mais alguns locais da cidade. E é bom também, acho que se dizer o seguinte, a dengue esse ano está uma peculiaridade meio diferente, está uma situação meio diferente. Porque você vê que, de um modo geral, o Brasil inteiro está com grandes epidemias de dengue. São Paulo, Rio de Janeiro, está uma coisa completamente diferente do ano passado. E o que está acontecendo com a gente aqui também, que o ano passado conseguimos manter aquela tranquilidade e esse ano, infelizmente, já estamos com 60 notificações. Muito bem. Qual que é a eficácia do fumacê? O fumacê é o seguinte, ele interfere diretamente na transmissão. Eu até disse no último bloco essa questão aí, porque a partir como quem transmite é a fêmea, e ela está voando, o fumacê trabalha exatamente, um inseticida, uma aplicação espacial, que quando o mosquito que está voando entra em contato com ele, vem a morrer. Aí está feita a interrupção da transmissão. Muito bom. Vamos falar um pouquinho agora da doença. A gente sabe que é uma doença perigosa, é uma doença que mata, não é isso? A dengue clássica, ela vamos dizer assim, mais tranquila, muito embora debilita muito e tira a pessoa do mercado de trabalho por um bom período, aí, uma semana no mínimo, a pessoa sai do mercado de trabalho. O problema maior da dengue são suas complicações, né, que é a questão da dengue hemorrágica, esse tipo de coisa. Isso depende muito de organismo para organismo. Né? A pessoa mais debilitada, as extremidades de idade, por exemplo, os mais velhos, os mais novos também são mais suscetíveis a esse tipo de coisa. Gestante é um problema, quando tem adquirir dengue é problema. Então cada caso é um caso e dentro da sua complexidade. E aqueles sintomas que todo mundo já sabe, né? Aqueles sintomas de dor no corpo. Dor no corpo, dor de cabeça, dor nos olhos, febre. Isso já é um sinal de alerta. É bem característico da dengue esses sintomas. E eu achei interessante que você comentou que nós temos aí em torno de 60 casos, mas que de cada 5 casos, né? Para cada caso que você tem, entre 3 a 5 não aparecem porque não procuram unidade de saúde. Porque às vezes vem uma coisa mais branda um pouco. Tem pessoas que são mais resistentes a isso aí, vai ficando e a coisa acaba passando sem que as autoridades sanitárias tomem conhecimento do caso. Por isso que é importante a gente se prevenir, cada um fazer seu papel, não é isso? Cada dia mais, cada vez mais. 10 minutinhos por semana é o que basta para a gente ficar mais tranquilo com referência à dengue. E a dengue volta a preocupar Caratinga, como a gente vai assistir agora nesse VT feito pelo Jornal Regional no último mês. O ideal é que o índice de infestação fique abaixo de 1%. 3,6% é considerada a situação de alerta. Até o momento, 19 casos suspeitos de dengue foram registrados em Caratinga. Apenas um foi confirmado. Rotineiramente, fazemos uma visita em cada domicílio a cada 2 meses. Esse trabalho prossegue normalmente. E agora, com esse agravante dos possíveis casos de dengue, vamos dizer assim, a gente ainda tem um trabalho de bloqueio desse foco.
dessa doença. O que a gente faz aí? A gente vai com a equipe para lá, faz um perifocal, né, um BV costal perifocal para ver se elimina esses mosquitos que estão voando e possivelmente fazendo a transmissão naquele momento, e bem como trabalhar também, fazer um tratamento e pesquisa vetorial especial. O que é nada mais é trabalhar todas as casas no entorno daquele doente, eliminando ali todos os focos e possíveis focos, com orientação também da população, para poder eliminar realmente, de fato, essa transmissão. De acordo com o levantamento, 44,6% dos focos estão dentro das residências, em pratos de plantas, vasos, frascos e outros objetos que acumulam água. Romagno pede a colaboração da comunidade. Mais do que nunca, a cada morador de Caratinga, abram suas portas para os nossos agentes. Receba e receba bem, por favor, que nesse momento, mais do que nunca, nós precisamos, além da abertura de suas portas, é da participação direta da população nessa nossa empreitada. Romagno chama atenção para um boato que está se espalhando nas redes sociais, onde dão conta que uniformes dos agentes de combate à dengue foram roubados. O fato deixou algumas pessoas receosas em receber os agentes. Existe uma denúncia que foram roubados uniformes, bolsa de servidores nossos aqui. Isso não é verdade, isso não procede. Se isso aconteceu, vem de outras regiões que nós não conhecemos, para estar afirmando. Terezinha Eloy é supervisora de equipe. Segundo ela, um dos desafios no combate à doença são as casas que estão vazias e disponíveis para alocação. Nesses locais, a sujeira e a água parada são constantes. As casas que estão no imobiliária, a gente está perdendo muito tempo tendo que ir buscar essas chaves para estar olhando. É o caso deste imóvel que tem uma piscina, qual a gente encontrou foco. E isso tem dificultado muito o nosso trabalho, é por causa disso que os focos, a maioria dos focos tem sido encontrado dentro dos imóveis. Muito bem, Romagno. Então, como nós vimos aí, Caratinga então está realmente numa situação mais preocupante hoje. Com certeza. Chega a ser um estado de alerta, digamos assim, que é um estado que as pessoas devem ficar em alerta? Eu até falo o seguinte, alerta eu acho que a gente deve estar mesmo com dengue zero. Alerta a gente tem que estar sempre, porque qualquer momento que a gente descuidar, a presença do mosquito vem imediatamente e a partir daí está instalado a condição da doença se instalar, né? Uhum. E é nessa situação que a gente procura envolver a população. Né, trazer a população para trabalhar com a gente, porque o órgão público, por si só, não tem a menor possibilidade de ter êxito nesse trabalho. É preciso a efetiva participação da população com a gente. Não tem como, não tem como. Sem a participação da população, é impossível. Muito bem, nós vamos falar mais a respeito disso no próximo bloco. Pois não. Vamos por um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto, hoje conversando sobre dengue aqui no programa Docto Entrevista. Eu volto já, não saia daí.